Muito bem. Antes de entendermos o que Gênesis está dizendo, nós precisamos trabalhar algumas questões que são introdutórias a qualquer livro que você vai estudar da Bíblia. Todas as vezes que nós começamos a estudar uma pequena carta do Novo Testamento aqui, ou um livro de profecia do Antigo Testamento, como nós já fizemos várias vezes ao longo dos últimos 8 anos, nós sempre começamos com uma introdução, buscando compreender o contexto deste livro, e especialmente quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito, qual o propósito da sua escrita e por quem ele foi escrito. Data é importante, propósito é importante, autoria é importante e contexto em que ele foi escrito, não só a data, mas qual o contexto em que essas coisas estavam acontecendo e especialmente o contexto em que esse autor estava escrevendo. Nós sempre vamos considerar, quando tratamos da Bíblia, que a Bíblia tem um autor primeiro, que é o idealizador, que é o dono deste texto inteiro, do começo ao fim, todos os 66 livros. Esse autor é o Senhor. Pela inspiração do Espírito de Deus, toda a Bíblia foi escrita. Muitos autores, não só aqueles que dão nomes a livros, mas muitos outros autores que ajudaram a compor, por exemplo, o livro dos Salmos. Outros, por exemplo, como Josué, que ajudou Moisés a compor o final do Pentateuco. Muitos autores não receberam um livro com o seu nome, mas muitos autores participaram dessa escrita. A carta lá no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, por exemplo, nós não sabemos quem é o autor dela. No Antigo Testamento, nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó. São autores que para nós são anônimos. Alguns fazem as suas pesquisas e apostam em um, apostam em outro. A carta aos Hebreus, há fortes indícios, por exemplo, de que quem tem escrito esta carta era um ajudante de Paulo, um amanuense de Paulo. Nos últimos anos da vida de Paulo, ele não conseguia escrever, então ele ditava e ele tinha um amanuense. E esse amanuense sabia, essa é a ideia mais provável, de suas intenções de escrever uma carta aos Hebreus, e sabia do conteúdo. E então, mesmo depois de Paulo ter morrido, esse amanuense foi lá e fez a obra. Só que ele não queria dar o nome dele para algo que ele havia aprendido. Essa é a hipótese mais provável. Se não que o próprio apóstolo Paulo tivesse escrito. Mas essa é bem improvável por causa de questões de data e algumas informações que não batem. Mas a Bíblia está cheia de livros que têm autores anônimos, ou capítulos da Bíblia que têm autoria anônima. Mas nós sabemos que por trás de todos esses autores, os conhecidos e os anônimos, nós temos a mente de Deus, nós temos o Espírito de Deus. Os livros são diferentes, são mesmo. Eles não só são de caráter literário diferente, você tem narrativa, você tem poesia, você tem profecia, você tem livros de leis, você vai ter o Evangelho, que é um gênero literário exclusivo da própria Bíblia. Então, você tem dentro das Escrituras vários gêneros literários diferentes, escritos por autores diferentes, com gêneros literários diferentes. Estilos são os mais diversos. Mas como pode isso? Isso inclusive é um argumento para provar que Deus nunca colocou ninguém em transe para escrever a Bíblia, né? Como alguns dizem. Alguns defendem uma inspiração da Bíblia, uma inspiração mecânica. O que seria uma inspiração mecânica? Seria que um desses autores, como por exemplo Moisés, que nós vamos falar bastante dele aqui, ele escrevia sem pensar, não era a mente dele, ele estava simplesmente transcrevendo alguma coisa automaticamente ali que Deus estava mandando. E não é, e a prova disso é que lá no Novo Testamento, inclusive, acontece uma certa crítica por parte do apóstolo Pedro para o apóstolo Paulo. E a crítica não é uma crítica destrutiva, é apenas uma crítica para informar as pessoas desinformadas a respeito da diferença entre aquilo que era escrito por Pedro, por João, e aquilo que era escrito
por Paulo. Então Pedro diz lá, olha, o apóstolo Paulo escreve de forma difícil, é difícil de entender por causa da sua erudição. E isso prova o quê? Prova que Deus nunca tornou alguém um robô, nem pôs ninguém em transe para escrever. Os vários estilos de escrever diferente em toda a Bíblia provam que cada um dos autores humanos que escreveram a revelação dada por Deus deixaram traços pessoais seus naquilo que escreveram. Um exemplo que os hermeneutas, os especialistas na arte da interpretação das Escrituras, eles usam para explicar isso, é o exemplo de um vitral. Quem aqui já visitou uma catedral que tem aqueles vitrais de várias cores, já deve ter flagrado esta cena. Quando você pega um determinado momento do dia que há uma incidência muito forte do sol, e você enxerga essa incidência, você vê quase que como um arco-íris passando pelo vitral. Porque a luz do sol, quando atravessa aqueles vidros, ela acaba tomando a cor de cada um dos vidros. Continua sendo luz solar, continua fazendo uma incidência ali para dentro da capela, por exemplo, quando você está dentro de uma igreja. Mas ela acabou tomando a cor daquele vidrinho por onde ela passou. Assim também é com a inspiração. Deus inspirou uma mensagem, a mensagem não muda, mas ao passar pelo coração de Paulo, de Pedro, de João, de Moisés, de cada um dos profetas, ela passou com a cor, passou com os traços, passou com o estilo de quem estava sendo usado por Deus para transmitir a mensagem. Então a Bíblia é assim, a Bíblia é um livro de muitos autores, e por trás desses autores todos existe uma única mente, que é a mente de Deus. Um outro ponto importante ainda em termos de introdução para nós a Gênesis, é que nós vivemos numa época da história humana em que uma teoria da ciência mesmo, da física, da metafísica, da matemática, uma teoria usada dentro destas ciências, usada inicialmente por Einstein dentro dessas ciências, ela foi retirada de dentro do seu local, onde ela realmente é importante, é necessária, e ela foi transferida para várias outras áreas da vida, e gerou um problema inclusive para nós cristãos, intérpretes das Escrituras. Essa teoria, esse movimento é o relativismo, a ideia do relativismo. Essa é uma ideia que nasce com Einstein. Einstein é o propositor disso. E a partir daí, esta ferramenta usada dentro de uma ciência passou a se tornar muito mais uma influência filosófica do que um método científico de avaliar coisas. E quando isso se tornou um movimento, um pensamento, uma influência filosófica, isso aí impregnou a cultura, especialmente a cultura ocidental, de tal maneira que nós trouxemos isso até para o nosso linguajar. Então tudo que a gente vai conversar com alguém, quando surge a menor suspeita de discordância, a gente já usa uma frase que resolve tudo. Olha, na realidade está todo mundo certo, depende do ponto de vista. E aí você resolve todos os problemas alegando o quê? Alegando que a diferença entre a sua conclusão e a minha conclusão é porque eu não estou no seu lugar e nem você está no meu. Quando eu pego isso e aplico as Escrituras, daí eu vou ter um problema drástico, um problema dramático. Por quê? Porque as conclusões das Escrituras, aquelas conclusões que eu vou tirar de cada texto das Escrituras, elas têm por autoria um Deus perfeito com uma única mente. E a realidade, a conclusão final do que é dito nas Escrituras, nunca vai ser determinado pelo seu ponto de vista, nem pelo meu, nem pelo de ninguém. Como esse livro tem autor,
o pensamento final a respeito de cada um dos versículos que estão aí é determinado pelo autor e não por quem está lendo. Aliás, qualquer tipo de literatura é assim. Infelizmente, na nossa época, todo mundo tem o direito de ler o que quiser e tirar a conclusão que quiser. E eu falo que ser escritor no século 21 é ser, acima de tudo, alguém muito corajoso. Porque você escreve uma coisa pensando, tendo uma ideia em mente, e o sujeito que lê, ele tem outra completamente diferente. Aliás, até pregação. Isso acontece o tempo inteiro. Às vezes você prega sobre um assunto na igreja e tem certeza absoluta sobre o que você pregou. E depois você encontra alguém lá na porta: ó, pastor, gostei de o senhor ter falado daquilo. Eu fico, mas Senhor amado, até alguma coisa fala sobre isso. E às vezes a pessoa, mas de novo, aí sim, você tem uma explicação. A explicação é exatamente o que está acontecendo no coração dessa pessoa. E de repente você esbarrou num determinado assunto, mas aquilo, como o foco dela estava naquilo, ela juntou tudo e criou uma lógica própria e escreveu um outro sermão com base naquilo que ela ouviu. O mesmo acontece na leitura de livro. O problema é que eu não posso fazer isso com a Bíblia. Não posso. A Bíblia só tem um autor primeiro, que é Deus. E por trás de cada texto da Bíblia existe uma única interpretação verdadeira. Eu posso ter um texto bíblico falando, eu repito isso várias vezes aqui, eu posso ter um texto bíblico falando sobre 10 coisas diferentes, mas nunca um texto falando 10 coisas diferentes sobre uma mesma coisa. Vou repetir. Eu posso ter um texto falando sobre 10 coisas diferentes ao mesmo tempo, mas eu nunca vou ter um texto falando 10 coisas diferentes sobre uma única coisa. Aí não. A conclusão sobre cada coisa é uma só, porque a mente de Deus é uma só. Deus não pensa dubiamente. Deus não é autor de música de pagode, né? Os pagodeiros e os autores de música sertaneja, que eu imagino que o cara ele deve fazer um esforço fenomenal para encontrar uma palavra que na hora que alguém ouvir bem depressa soa uma outra coisa, né? Deus não fez isso, tá? O que Deus escreveu é o que Ele escreveu, é aquilo ali, tá? Então quando eu pensar em autoria, eu preciso lembrar, embora eu tenha uma Bíblia escrita por muitos homens diferentes, ao longo de um período, do primeiro livro até o último, de cerca de 1200 anos, da data que foi escrita, mas o período coberto por essa escrita é bem maior. Por exemplo, quando Moisés escreve esse texto, Moisés vai contar coisas de quase 1500 anos antes do dia em que ele escreveu, ok? Mas eu tenho um período aí de 1200 a 1300 anos em que esses autores, separados por séculos e até por milênio, escreveram esses livros. E os livros se harmonizam porque por trás de cada um deles havia uma única mente, que é a mente de Deus. E eu preciso lembrar disso, porque na hora de eu ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, eu posso até identificar diferentes estilos de linguagem, diferentes características literárias, mas por trás de cada texto eu vou encontrar uma única conclusão. Eu preciso guardar isso. Esse é o ponto fundamental para nós. Por quê? Nós vamos entrar em alguns textos a partir de agora, aqui na quarta-feira em Gênesis, e no domingo em Apocalipse, que são textos em que as pessoas, ao longo dos anos, você tem professores brigando, e não chegando a conclusão nenhuma. Por quê? Porque ninguém abre mão dos seus pontos de vistas pessoais, dos seus próprios pressupostos. Eu não tenho a menor pretensão de chegar aqui e falar para vocês: ó, eu descobri a verdade sobre todos e ponto final, e é isso e acabou, tá? Porque se eu fizesse isso eu estaria sendo leviano. Mas o que eu vou tentar trazer para vocês são as melhores conclusões que já foram tiradas ao longo desses, pelo menos no que tange ao estudo reformado, da qual a nossa igreja tem uma tradição. Nos últimos 450 anos, desde Calvino até aqui, muitos professores, pastores, gente séria, crente, tem trabalhado para chegar
e entender realmente qual era o propósito do Espírito de Deus com alguns textos que são mais difíceis. E o que eu vou trazer para vocês são essas conclusões, ok? E sempre com uma ideia do quê? De não chegar aqui e dar 3, 4 opções para vocês e falar assim, ó, escolha qual que é a opção correta. Eu vou chegar aqui e falar assim, olha, existe maior seriedade nisso daqui. E eu particularmente concordo com isso daqui. Por quê? Não porque é o ponto de vista que eu mais gosto, nem porque eu acho mais fácil, mas é o que parece realmente estar coerente com aquilo que está no restante das Escrituras. Um dos princípios de hermenêutica principais para a nossa fé é que a Bíblia se interpreta por ela mesma e não pela gente. Então, quanto mais textos que corroboram para uma determinada conclusão, mais próxima essa conclusão está da verdade. Então, não é a minha opinião, não é a opinião deles, não é. É aquilo que foi feito e que realmente está amparado dentro da própria Escritura. Tá? Então, não é porque, olha, esse texto tem 100 doutores dizendo que ele é verdadeiro. 100 doutores não é importante. O que é importante, ele tem 100 outros textos bíblicos que confirmam a autoria dele. É defendido por pouca gente. Mas a Bíblia defende. Opa, acabou. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E infelizmente a gente tem uma tendência no mundo evangélico que parece que a maioria gosta sempre do que é mais fácil. Para resolver o problema rápido. E nem sempre essas soluções são boas. É aquele pregador, aquele estudioso que pega um texto que lá no meio tem um versículo complicado, ele simplesmente pula e vamos para o próximo. É a solução mais fácil, mas não resolve o problema, porque às vezes o X da questão que explica tudo é exatamente aquele texto que você pula. E quem já leu algum comentário da Bíblia aqui sabe, eu estou inclusive com um aqui, que eu trouxe até para usar como exemplo para vocês. Quando você pega um comentário, isso é um comentário de Gênesis, não é um comentário exaustivo, é um bom comentário, mas não é um comentário exaustivo, que pega todos os versículos um por um, ele pega alguns, né? E é interessante nas escolhas que ele faz, que de vez em quando ele pula um versículo daqueles que é um verdadeiro abacaxi, aí ele pula, aí se você está lá preocupado em preparar um sermão e precisa daquele versículo, você fala, gastei com esse livro e cadê a informação sobre o versículo que eu queria? Não está aqui. Então isso acontece muito, tá? Então a tentativa nossa aqui é trabalhar com todos os versículos de Gênesis, todos. Alguns eu vou chegar para vocês e falar, gente, olha, eu estudei, procurei material e realmente isso daqui é muito difícil mesmo. Vamos trabalhar com aquilo que está mais claro. E então, como eu disse para vocês, seria muita presunção minha chegar aqui e falar, vou resolver todos os problemas que ninguém resolveu, até porque eu não tenho condição de fazer isso. Mas quando vocês pensarem em autoria, que é o ponto nosso aqui agora, quando vocês pensarem em autoria, lembre, existe uma mente só por trás de toda a Escritura. E existem muitos autores que foram usados por Deus para transmitir as ideias, as conclusões, as leis, as profecias da mente de Deus. Ok? Então, elemento para se tirar qualquer dúvida sobre qualquer texto, a própria Bíblia. 3 ou 4 opiniões, dá para se concluir alguma coisa sobre isso. Eu tenho um texto falando sobre um exemplo clássico lá do capítulo 6, que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Aí todo mundo fala assim, aí é homem casando com anjo ou com anja e coisa assim. Olha, quando a gente chega num texto que oferece alguma dificuldade, primeira coisa que eu preciso concluir sobre ele: não existe 3, 4, 5 explicações diferentes. Existem 3 ou 4 ou 5 explicações falsas e existe uma só verdadeira. Essa é a primeira coisa que eu preciso ter em mente sobre qualquer texto da Bíblia. Então, quando a gente chegar num texto desse, nós vamos parar e vamos falar assim, olha, primeiro, existe uma resposta.
e nós vamos atrás dessa resposta, ok? Segundo, nós não vamos ficar com duas conclusões, nós vamos achar uma. Por quê? Porque existe um autor, uma mente, e esse autor, ele não deixou o texto simplesmente para gerar dúvida, ele deixou o texto para revelar alguma coisa, a gente precisa descobrir o que ele quer revelar com isso, ok? Quando nós pensamos no livro de Gênesis especificamente, nós temos um autor. Nós temos o autor primeiro, que é Deus, e quem é o instrumento que Deus usou para escrever esse livro? Bom, a Bíblia nos informa que o autor de Gênesis é Moisés. Moisés teve uma vantagem fantástica para escrever o livro de Gênesis, não só pela revelação que Deus deu para ele, que é principal, e ele escreve de acordo com o que Deus revelou, mas Moisés tinha uma cultura extremamente rica. Ele foi criado, vamos dizer, no olho do furacão intelectual do Oriente Médio na época dele. Porque no Egito estava o centro da cultura de todo o Oriente. E por que não dizer, uma vez que não tinha vida no Ocidente ainda, de toda a vida humana na Terra, o centro do conhecimento estava exatamente no Egito. Então Moisés tinha acesso não só a histórias escritas já, mas ele tinha acesso às culturas, inclusive cultura suméria, por exemplo. Nós não temos a contação da história dos sumérios, e eles são tão antigos quanto os egípcios, mas Moisés tinha acesso a essas informações. Ele tinha acesso a essas histórias. Uma coisa fantástica quando você vai estudar história, especialmente a origem dos povos, você vai descobrir que existem mitos e lendas em todos os povos, com alguns elementos que são extremamente peculiares do próprio cristianismo, daquilo que está informado nas Escrituras. Você vai encontrar na história dos povos mais antigos, que são os orientais, na história do surgimento de cada um desses povos, você vai encontrar em comum entre todos eles um relacionamento primeiro divino humano. Sempre tem. Ou são vários deuses, ou é um casal, ou ou é uma família. Mas no início, na Gênese, a história de todos os povos, sempre você tem uma relação divina humana. Segundo, em todos você tem uma traição. É um elemento peculiar a todas essas histórias. Você tem um elemento de traição. Terceiro, você tem um castigo. E especialmente nesse caso, o dilúvio está presente na história de todos os povos antigos, pré-diluvianos, como por exemplo os sumérios. Todos têm o dilúvio dentro da sua história. Todos contam que antes do dilúvio haviam reinados extravagantemente longos, muito além dessa contação de anos que nós fazemos aqui. Isso é elemento em comum em todas as culturas orientais. Como nós ocidentais temos pouquíssimo interesse por história, muito menos por história oriental, a gente não tem esses dados. Mas quando você pega e começa a estudar um livro, por exemplo, como Gênesis, vai buscar nos livros de história as confirmações sobre a autoria de Moisés, todos eles vão falar a mesma coisa. Aqueles que não são cristãos dizem o seguinte: Moisés escreveu o livro de Gênesis e fez uma colcha de retalho com todas as histórias de todos com a origem de todos os povos pré-diluvianos e pós-diluvianos imediatamente, porque ele esteve lá no Egito e ele teve acesso a todas essas informações. Então o que ele fez? Ele juntou tudo isso daí, ele condensou numa única história e fez o que nós temos aí em Gênesis de 1 a 11. Ok. Para quem desavisadamente não crê na existência de um Deus, e nem no governo de Deus sobre todas as coisas, e nem em Deus se revelando, essa é uma explicação para você ter um livro como o livro de Gênesis, contando algo que é comum a todas as outras histórias. Para nós cremos que há uma mente por trás. Há uma mente por trás. E por ter uma mente por trás, inspirando toda a Escritura, nós entendemos que quem confirmou, uma vez que então Moisés tinha acesso a essas informações e sabia delas, quem vai confirmar isso e contar corretamente nos mínimos detalhes é o próprio Deus.
para Moisés, e Moisés escreve para nós. Mas, tanto em livros que não são cristãos, que avaliam literatura, quanto dentro da própria Bíblia, não há nenhum tipo de divergência quanto à autoria de Gênesis. A autoria é de Moisés. Agora, vamos lá. Nós vamos procurar na Bíblia as citações que confirmam que Moisés escreveu Gênesis. Só que essas citações, elas não virão separadas, como, olha, Moisés que escreveu Gênesis. Elas virão unidas, porque a literatura escrita por Moisés é chamada de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Inicialmente, esses livros eram uma unidade, eram um livro só. Eles foram divididos já depois de Cristo. Na organização da Bíblia, esses livros foram divididos. Mas inicialmente, esses livros eram um só. Quando Alexandre o Grande propôs a construção de uma cópia do Antigo Testamento que tinha se perdido, que era a Septuaginta, que veio a ser a Septuaginta, ele pediu para que 70 escribas fossem presos em celas separadas e cada um deles escrevesse, porque eles sabiam o Antigo Testamento de cor. Na cultura dos hebreus havia uma cultura de oralidade, e para você ser um escriba, você tinha que decorar, copiando a vida inteira a Bíblia até você tê-la completamente de cor na sua cabeça. E Alexandre confirmou isso. Nós temos dados históricos que a cópia que é chamada de Septuaginta, que era usada nos dias de Jesus, ela foi encomendada por Alexandre o Grande para ser colocada nas bibliotecas que ele fazia, que depois posteriormente vem a se chamar Grande Biblioteca de Alexandria. Essa cópia foi encomendada por Alexandre, e esses 70 homens separadamente escreveram, cada um deles uma Septuaginta, uma cópia de todos os livros do Antigo Testamento. E essa cópia, ela estava exatamente igual, para confirmar que não foi história da cabeça de um deles, né? E depois os próprios, para que essa literatura se tornasse mais palatável, mais digerível, ela foi dividida em livros menores, sem ser um livrão, né? E nessa divisão então surgiram os 5 primeiros livros da Bíblia, mas inicialmente isso era uma unidade, né? Você tinha a primeira parte, que era a parte do Gênesis, você tinha Êxodo, você tinha Números, você tinha Levítico, você tinha Deuteronômio, mas isso tudo era um livro só, um conjunto, chamado de Pentateuco. Chamado algumas vezes de livro da lei, chamado tradição, e nós vamos ver esses nomes na Bíblia. Então vamos abrir alguns textos aí que falam sobre o registro do Pentateuco como sendo algo que tem como autor Moisés. Eu vou pedir para uma pessoa abrir em Êxodo 17, 14, pode ser o Tiago aqui. Um outro abre em Números 33, versículo 2. Um outro abre em Êxodo 24, versículo 4. Vamos ler esses textos por enquanto. O autor de Gênesis recebera de Deus revelações e registrou atos redentores para a posteridade, conforme somos ensinados na totalidade dos 5 livros. E tais registros são sempre atribuídos nas Escrituras a Moisés. Vamos lá, Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de estar totalmente a memória de Maleque debaixo do céu. Então veja, você tem o próprio Deus dando uma ordem para Moisés: escreve isso. Números 33, 2. Ok. Êxodo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 34, 27. Pode deixar que eu leio esse. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque
segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Ok. Deuteronômio 31, 22. E uma outra pessoa... Perdão, só 31, 22 por enquanto. Deuteronômio 31, versículo 22. Ok. Josué 1, versículos 6 e 7. Agora nós já saímos do Pentateuco. Ok, alguém podia dizer assim, ó, tudo bem, pastor, mas isso aí, já que nós estamos falando do Pentateuco, você não pode usar um texto do próprio Pentateuco para dizer que foi Moisés que escreveu. Então vamos sair do Pentateuco e vamos olhar outros textos. Josué 1, versículos 6 e 7. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que o teu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que estás. Ok, Deus está falando com Josué e dizendo que ele deve seguir a lei que ele deu através do servo Moisés. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 4. Uma outra pessoa abra. Segundo livro das Crônicas dos Reis, Crônicas dos Reis, 25, versículo 4. Uma outra pessoa vá para o Evangelho, vai lá para o Novo Testamento. Aliás, perdão, ainda no Antigo Testamento. Esdras 6, 18. Esdras 6, 18. E um outro, Neemias 13, versículo 1. Josué 1, 6, já foi. 2 Crônicas 25, 4. Quem encontrou pode ler. Ok, no livro dos Reis, você tem uma notação de que aquelas leis que estavam em vigor foram extraídas do livro da lei de Moisés. Esdras 6, 18. Segundo está escrito no livro de Moisés. Esse livro que está sendo citado é o livro de Levítico, porque o livro do estabelecimento do sacerdócio e dos cerimoniais é o livro de Levítico, tá? É um livro escrito por Moisés. Neemias 13, versículo 1. Ok, foi lido o livro de Moisés. E esse texto sobre os moabitas não entrar na congregação também é um texto de Êxodo, ok? Os amonitas e os moabitas, eles não permitiram que o povo passasse num determinado caminho que era muito mais próximo, e por conta disso eles foram, não só por isso, né, mas por todos os seus as suas tentativas de dominar o povo judeu, o povo hebreu, eles foram disciplinados por Deus. Isso está escrito no livro de Êxodo. Muito bem. Novo Testamento agora. Mateus capítulo 19, versículo 7. Também Mateus, uma outra pessoa, capítulo 22, versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 10. Tem outros aqui, mas para não confundir, vamos até aqui. Mateus 19, versículo 7, pode ler. Ok, você tem citação da lei de Moisés. Mateus 22, 24. Ok, você tem Jesus
no Novo Testamento, especialmente no Evangelho, em situações diferentes, citando Moisés, citando a lei, chamando a lei de Moisés. Marcos 7, versículo 10. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer seu pai e sua mãe sempre muito de nós. Êxodo capítulo 20, e a partir daí 21 você tem esses mandamentos, mas novamente você tem os livros do Pentateuco sendo feito referências a eles no Novo Testamento como escritos de Moisés, ou lei de Moisés. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, capítulo 5, versículo 46, e capítulo 7, versículo 23. Vamos lá primeiro no João 1, 17, pode ler. Ok, lei de Moisés. O 5:46. Ok. E por último, o 7:23. Veja, o que nós temos em comum em todas essas citações? Todas essas citações são citações da lei e são chamadas como lei de Moisés. Então, eu tenho a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, sempre uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia como os escritos de Moisés, a lei de Moisés, a tradição de Moisés, tá? Esses textos últimos que foram citados, eu sei que alguns deles mexem com assuntos que são polêmicos, mas não fique nos assuntos polêmicos aí dos evangelhos agora não. O ponto para nós é só um. O ponto é lei de Moisés, escritos de Moisés. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Eu podia duvidar de Esdras, eu podia duvidar de Neemias, eu podia duvidar de qualquer um deles se eles não fossem inspirados por Deus, mas eles são. Agora, se ainda assim eu ficasse na dúvida, eu não tenho como duvidar do próprio Senhor Jesus, ok? 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, quais são as contestações que são feitas à autoria de Moisés? A principal delas, eu vou mostrar para vocês. Abram o texto de vocês lá, especialmente em Deuteronômio capítulo 34. Veja, toda a Bíblia diz que os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco ou de livro da lei, foram escritos por Moisés. O problema é que eu chego aqui no capítulo 34 e eu tenho um problema nesse capítulo 34. Você já tem um título aí, e o que esse título diz? A morte de Moisés. Então, algumas pessoas, elas contestam a autoria do Pentateuco por parte de Moisés por uma questão elementar. Bom, como que eu posso escrever um livro e contar minha própria morte no livro? Aí alguém vai dizer assim: então tem coisa errada aí, né? Tem coisa errada. Acho que Moisés não é o autor do Pentateuco. O que vocês acham disso? Quem estava no instituto lá não vale. O que vocês acham disso? Realmente nós temos um problema, né? Aí fala: pastor, não tem problema não, vamos seguir a tradição. Todo mundo não diz que Moisés escreveu. Não, que seguir tradição, nós não estamos aqui para seguir tradição, nós estamos aqui para achar a verdade. E embora eu tenha um monte de gente falando que foi Moisés que escreveu, eu tenho aí a própria prova cabal que não foi Moisés. Porque como é que podia ter a morte de Moisés escrito aí no livro que ele mesmo escreveu? Dá para deixar na dúvida? Vejam só. Provavelmente quem escreveu esse final aí foi exatamente Josué, né, que era o ajudante de Moisés.
E assim como outros autores anônimos, depois Josué vai ter o próprio livro dele, ele obviamente não quis escrever um capítulo e daí colocar lá no Pentateuco. Olha, eu quero que vocês lembrem que o Pentateuco foi escrito por Moisés, 99,9%, mas tem 0,1% meu, né? Agora, o que é interessante é que algumas pessoas, eles pegam isso daí para dizer o seguinte: olha, não, realmente nós não podemos dizer que Moisés é o autor de Gênesis, nem muito menos o autor do Pentateuco, porque nós temos provas, e eu não vou falar das outras, que são algumas inconsistências numéricas, nós temos provas que dizem que Moisés não escreveu. Se você ficar na dúvida sobre um item desse, você pode pensar o seguinte: essa questão de autoria, pastor, não é importante. Na realidade, a gente nem precisava estar gastando esse tempo aqui para trabalhar essa questão de autoria. Mas eu quis trabalhar esse tempo todo essa questão de autoria com vocês, para mostrar para vocês como um único item na nossa interpretação de um texto bíblico pode gerar um problema gravíssimo. Ok? Veja, se esta informação não é uma informação correta, se Moisés não escreveu realmente o Pentateuco, o problema que isso me gera é infinitamente maior do que o problema de entender que Josué simplesmente terminou o livro para Moisés e não quis colocar o nome dele lá. Olha, se eu tiver que contestar a autoria por causa desses últimos versículos, eu vou ter um problema muito sério, porque daí eu vou ter que entender que Esdras mentiu, porque Esdras falou os escritos de Moisés. Antes dele, Josué também mentiu e disse os escritos de Moisés. Bom, até aí um ser humano mentir não é muito novidade. O problema é que eles mentiram num livro. Lembra que eu comecei a falar qual que é o autor primeiro? É Deus. Bom, então foi Deus que inspirou essa mentira? Mas vamos à frente. Daí eu tenho os profetas dizendo que esses livros pertencem a Moisés. Agora, o que é mais dramático é eu ter o próprio Senhor Jesus falando os escritos de Moisés. Se essa informação não é uma informação fidedigna, então os sacerdotes mentiram, os profetas mentiram e por fim o próprio Senhor Jesus mentiu. Então, uma questão de autoria que parece uma coisa boba, para que saber quem escreveu um livro? Uma questão de autoria pode jogar por terra toda a nossa fé. E aí, só para vocês entenderem por que eu estou falando bastante sobre isso. Existem no Brasil, e no Brasil essas coisas chegam com quase um século atrasada. Existem no Brasil hoje seminários que ensinam que estes primeiros livros da Bíblia, especialmente Gênesis, são fábulas. E que são de múltiplas autorias, que na realidade Moisés é apenas um compilador de histórias. Isso, seminários cristãos ensinando esse tipo de coisa. O problema de ensinar esse tipo de coisa é que você desconstrói tudo. Você transforma os homens que foram inspirados por Deus no ato de escrever a Escritura. Eles escreveram mentiras, coisas erradas, imprecisas. Se eles fizeram isso, e a mente por trás do que eles estavam fazendo é a mente de Deus, então Deus é impreciso e Deus mente. E o pior, Jesus Cristo, que diz ser o meu Salvador, que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, fala com imprecisão e mente. Mas como é que eu posso confiar que Ele é a verdade e a vida? Então não é bobeira você gastar tempo simplesmente para ter convicção sobre quem escreveu um livro. Nesse caso de Moisés especialmente, porque eu tenho vários livros da Bíblia dizendo que foi Moisés. Aí como é que eu explico então essa questão? Como eu já disse para vocês, a única parte do Pentateuco que não foi escrita por Moisés foi exatamente o finalzinho do livro de Deuteronômio. Só para entender uma coisa importante, o livro de Deuteronômio, ele é chamado de repetição. Porque alguém podia dizer, mas como é que Josué podia saber o que era para escrever lá?
Se você pegar o livro de Deuteronômio, você vai ver que do começo ao fim, com exceção das narrativas, dos fatos que são narrados, que acontecem ali já no finzinho, no fim da jornada do povo do Egito para a terra de Canaã, com exceção dos fatos, inclusive o fato da própria morte de Moisés, tudo que é escrito ali é uma repetição da lei que Deus deu em Êxodo, que Deus deu nos textos lá de Números, que Deus deu nos textos de Levítico, e eles são repetidos. Deuteronômio é relembrar, é repetição. O que Moisés estava fazendo, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, ele estava relembrando aquilo que era fundamental que fosse observado quando o povo entrasse na terra. Então, não havia dificuldade para que Josué concluísse isso, inclusive incluindo o fato de que Deus tomou a Moisés. Pode falar, Ana Rosa. Josué. Então você tem aí uma nobre contribuição de Josué, concluindo toda a obra de Moisés e ocultando o nome dele, que você vê, ele não põe nem o nome aí, ele fala este. Tá? Exato. É uma coisa muito semelhante ao que Paulo fala quando ele está nos livros de 1 e 2 Coríntios, quando ele faz referência a ele, num dos textos, por exemplo, ele diz assim: conheço um homem que na carne ou fora da carne não o sei, foi levado ao terceiro céu. Ele não cita o nome dele por uma questão de nobreza, ele não vai falar dele, né? É o mesmo que Josué está fazendo aí. Ele fala, este o sepultou, não só o sepultou, mas concluiu o livro, escreveu e encerrou, tudo para que a vontade de Deus se cumprisse e fosse feito como Deus queria que fosse feito. E se Deus inspirou Josué a escrever a morte de Moisés aí, é porque Deus tinha propósito com isso. Tá? Então, o que a gente precisa recordar, e eu queria que hoje vocês guardassem aqui, o autor de Gênesis é Moisés. Ele fala assim, nossa pastor, mas nós ficamos aqui 1 hora para chegar a essa conclusão, ou para relembrar isso. Isso é fundamental. Essa é uma das informações que, se você deixar um dia alguém chegar para a senhora e falar assim, ó, viu, essa história de que Moisés escreveu, essa história está errada, a senhora tem que bater o pé e falar, não, se essa história estiver errada, então a Bíblia inteira está errada. Como é importante bater nessa tecla. Se este fato for contestado, você não precisa continuar lendo, pode parar, porque não tem nada de bom para você ler lá, porque todos os autores de todas as classes, reis, profetas, sacerdotes e o próprio Senhor Jesus erraram. Então nem começa a ler. Então, antes de nós começarmos, nós vamos dedicar um tempo com essas questões importantes. Hoje a gente falou um pouquinho sobre autoria. Ao longo do estudo, várias vezes nós vamos chegar em pontos que nós vamos ter que relembrar a questão da autoria. Mas hoje eu queria começar com isso. Quem escreveu o livro de Gênesis? Não é para falar baixinho, não é para duvidar, não é para ter medo de falar, é para dizer com todas as letras. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. E teve sim uma contribuição de Josué. Moisés citou fatos que possivelmente ele não só foi inspirado por Deus, mas fazia parte também do conhecimento dele adquirido no Egito, com toda certeza. Com toda certeza. Agora, a autoria é dele. E sobre ele, a autoria é de Deus. E ponto final, e não se toca mais nisso.